Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Wondershare Recovery, uma plataforma onde ajudamos você a lidar com erros técnicos inesperados e a recuperar quaisquer dados perdidos durante esse processo. Com a temporada de férias no auge, as pessoas começaram a passar cada vez mais tempo em seus computadores, assistindo a uma série da Netflix ou jogando o seu jogo favorito que estava no disco rígido há algum tempo. No entanto, se você não tiver um sistema de ponta, esse uso pesado pode levar a falhas inesperadas, como a tela azul da morte. Isso pode criar um arquivo de despejo de memória em seu disco rígido, que consome um espaço de armazenamento significativo. E quando há muitos arquivos de despejo de memória no seu disco rígido, é provável que você fique sem espaço. No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês como encontrar e excluir arquivos de despejo de memória no seu Windows para que você possa manter o seu sistema funcionando em uma velocidade ideal. Mas antes, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma novidade. Um arquivo de despejo de memória, basicamente, contém cópias da memória do seu sistema quando ele trava inesperadamente. O arquivo geralmente contém dados, como processos em execução, ações em segundo plano e outras informações que podem ser úteis para avaliar o principal motivo por trás dessa falha. Com base na gravidade da falha do sistema, um arquivo de despejo de memória pode ter um tamanho total de até 1 GB. Em geral, podemos categorizar os arquivos de despejo de memória em 3 categorias diferentes. Os arquivos de despejo de memória completos contêm a cópia inteira da memória do seu sistema, incluindo os processos em segundo plano ou em execução. Entre todas as categorias, os arquivos de despejo de memória completos têm o maior tamanho de arquivo, principalmente devido aos seus dados extensos. Como o nome já indica, os despejos de memória do kernel armazenam apenas informações relacionadas a esse tipo de memória. Não tem nada a ver com a memória física do seu sistema, e é por isso que eles são comparativamente menores em tamanho. Por fim, os arquivos de despejo de memória pequenos são arquivos de despejo leves que contêm apenas informações limitadas, com um tamanho de arquivo de 64 a 128 KB. Esses arquivos só podem ser usados para avaliar os fatores que desencadearam a falha do sistema. Então, agora que você já está familiarizado com os arquivos de despejo de memória do seu Windows, vamos dar uma olhada em diferentes maneiras de excluí-los e liberar espaço de armazenamento no seu disco rígido. A maneira mais fácil de remover os arquivos de despejo de memória do seu sistema é usar o utilitário limpeza de disco. Esse é um utilitário comum que muitos usuários do Windows usam para remover arquivos indesejados de seus discos rígidos e acelerar o seu processamento. No entanto, o utilitário de limpeza de disco também pode ser usado para remover os arquivos de despejo de memória do seu computador com Windows. Então, para fazer isso, você vai vir aqui na sua caixa de pesquisa e vai digitar limpeza de disco. Quando aparecer aqui a opção, é só clicar sobre ela, selecionar aqui a unidade e clicar em OK. Quando aparecer essa janela aqui, você vai selecionar a opção limpar arquivos do sistema. Mais uma vez, vai escolher a unidade e clicar em OK. Ele vai fazer o cálculo aqui do espaço que você poderá liberar na sua unidade. Aí depois é só você marcar essa opção aqui, relatórios de erros do Windows ou arquivos de despejo de memória de erro do sistema. Vai depender da versão do seu Windows. Feito isso, é só você clicar em OK. Aí escolher a opção excluir arquivos. Feito isso, o sistema excluirá automaticamente os arquivos de despejo de memória e você verá mais espaço de armazenamento liberado no seu disco rígido. Outra maneira de excluir arquivos de despejo de memória do seu Windows é usar a limpeza de disco estendida. Isso é semelhante à limpeza de disco tradicional, mas verifica minuciosamente o disco rígido para remover todos os arquivos de despejo de memória. Dessa forma, você pode ter mais espaço de armazenamento no seu disco rígido. Aqui você vai ter que fazer o seguinte, novamente vai abrir a sua tela de pesquisa, vai digitar CMD,
Quando aparecer aqui a primeira opção, botão direito do mouse, executar como administrador. Ao abrir o prompt, você vai digitar o seguinte comando. Quando você terminar de digitar esse comando, é só pressionar a tecla Enter. Ele vai abrir essa caixa aqui, configurações de limpeza de disco. Aí você vai rolar a tela um pouquinho para baixo, até encontrar essa opção aqui, arquivos de despejo de memória de erro do sistema. Selecionou, só clicar em OK, que ele vai fazer a limpeza automaticamente. Aqui vale lembrar que é importante manter a janela do prompt de comando ativa em segundo plano, enquanto você faz esse processo de limpeza. Falando em prompt de comando, você pode usar diretamente a janela CMD para excluir os arquivos memory.dmp do seu sistema. Então, novamente, você vai abrir aqui a janela do prompt, só que agora você vai digitar o seguinte comando. Da mesma forma, quando você terminar de digitar, é só clicar em Enter novamente. Aí basta você aguardar alguns segundos, que se houver algum arquivo de despejo de memória ocupando espaço no seu disco rígido, ele vai apagar automaticamente. Agora, caso você esteja cansado de lidar com os arquivos de despejo de memória devido a muitas falhas, você também pode configurar o seu sistema para parar de salvá-los no seu disco rígido, desativando a depuração de gravação. No entanto, se você fizer isso, nunca poderá diagnosticar o que causou a falha do seu sistema e como evitá-la no futuro. Então agora você vai vir aqui na sua barra de pesquisa, vai digitar segurança e manutenção. Quando aparecer aqui a opção, é só clicar sobre ela. Depois que você estiver aqui nessa tela, é só escolher a opção segurança e manutenção novamente. Depois de entrar no menu de inicialização e recuperação, aí você vai clicar em configurações e aqui nesse menu suspenso, você vai marcar a opção nenhuma. Por quê? Porque fazendo isso, você vai desativar a depuração de gravação do seu sistema e isso não vai mais criar arquivos de despejo de memória no seu computador. Tá aí, então isso encerra nosso vídeo de hoje sobre como excluir os arquivos de despejo de memória do seu sistema com Windows e liberar espaço de armazenamento ocupado para melhorar o seu desempenho. Embora os arquivos de despejo de memória sejam bastante úteis para diagnosticar as principais causas de uma falha inesperada do sistema, eles geralmente ocupam muito espaço no seu disco rígido, e por isso que é sempre uma solução ideal excluí-los, para garantir que o seu sistema ofereça um desempenho muito melhor. Se este vídeo foi útil para você, deixe o seu like e um comentário aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder nenhuma novidade. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!